a gente traz aqui o nosso entrevistado desta manhã no Live CNN, Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior e sócio da consultoria BMJ, que é especializada em comércio internacional. Secretário, muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Gostaria de abrir a nossa conversa, trazendo aí, jogando para o senhor um pouco disso que a Débora estava falando para a gente, sobre como essas sucessivas mudanças na aplicação do tarifaço internacionalmente estão impactando na economia global, também aqui no Brasil, por conta desse clima de incerteza criado pelo governo de Donald Trump. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Clarice. Como a Débora descreveu muito bem, existe uma mudança constante diária das medidas adotadas pelo Trump. Então, as medidas o que foi publicado ontem à noite foi uma revisão daquele ato executivo de 2 de abril, do chamado Dia da Liberação, em que ele ameaçou tarifas muito altas e acabou aplicando 10% contra todo mundo. Agora, ele, através de algumas negociações, ele reduziu as tarifas para 15% para a União Europeia, Japão, por exemplo. Para outros países com os quais negociou, ele colocou 19%, foi o caso da Indonésia e das Filipinas, e para outros países houve uma distribuição de tarifas muito altas. No caso do Brasil, foi a mais alta depois da China, né, que ficou com 50%. Depois nós tivemos o Laos, que é um país muito pobre, inclusive, e em seguida a Suíça, com 39%, também ninguém entendeu por quê. Então, isso cria uma enorme dificuldade para as cadeias globais de valor. O mundo se integrou muito nos últimos 30 anos. Então, você tem partes e peças produzidas no mundo inteiro e montadas no país, terminadas do terceiro, exportadas para um quarto. Então, isso afeta toda a cadeia de valor porque altera toda a precificação de insumos. E aí, claro, cada setor, além dessas tarifas, também tem enfrentado cada vez mais nos Estados Unidos as chamadas medidas 232, medidas 301, medidas antidumping, medidas compensatórias. Então, de fato, é um estudo que tem que ser muito analítico sobre cada cadeia de valor para entender o efeito em cada fase de produção. Passo a palavra aqui para a Débora Barral. Barral, a gente já conversou algumas oportunidades, né, no CNN Money também, mas agora nessa situação, atual situação, né, porque a todo momento tudo pode mudar quando se trata de Donald Trump, né? Nessa atual situação, a gente tem nesse momento o Brasil com determinados setores e produtos sendo taxados em 50%. Mas Donald Trump, né, como a gente vem conversando aqui, muda a todo momento esse cenário desse tarifaço. Diante desses anúncios que foram feitos ontem e com a prorrogação do prazo, porque eu acho que cabe uma observação importante, né? Até então, até antes de ontem pela manhã, Donald Trump era taxativo. Dia 1º de agosto é dia 1º de agosto. Mas não é bem o que tem acontecido. Você acha que isso abre um espaço para que a gente consiga negociar ainda aqueles setores que estão taxados aqui no Brasil? Débora, a situação é complexa pelo seguinte. Se nós olharmos a publicação de ontem, vários setores também foram mantidos não tributados, ou seja, não foi só para o Brasil. Além dos setores que foram excetuados para o Brasil, o anexo 2 do ato executivo de 2 de abril também tinha vários produtos que foram excetuados para o resto do mundo. E aí beneficia alguns países mais, outros menos, dependendo de quem sejam os fornecedores. No caso do Brasil, chamou a atenção a exclusão principalmente do suco de laranja e do caju. O resto, mais ou menos, estava desonerado também pelo outro ato executivo. Então, o Brasil vai insistir agora para excluir, provavelmente, mais setores. Ninguém entendeu, por exemplo, por que o café foi incluído, sendo que os Estados Unidos vão ter que importar café do Brasil de qualquer forma. Mas, ao mesmo tempo, lembre que há pressões nos Estados Unidos para excluir esses setores que agora foram excetuados, ou seja, há uma pressão contrária também, há uma pressão para que alguns dos setores que foram excetuados, no caso do Brasil e no caso de outros países também, sejam tarifados a partir de agora. Um outro comentário seu que foi bastante interessante é que o Trump nem sempre, quase nunca, cumpre os prazos que ele menciona. Então, no caso do Brasil, vai atrasar uma semana para o início da cobrança, no caso do mundo também, uma semana, que é natural, porque é necessário um prazo, inclusive, para ajuste dos sistemas do CBP, do Sistema Aduaneiro dos Estados Unidos. Imagina você fazer um monte de ajustes para cada origem, para cada país, com tarifas diferentes.
Então, eles também estão tendo dificuldades para ajustar tudo isso. Para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, Barral, existe uma certa percepção, né, de preocupação do mercado diante da expectativa por uma resposta, um posicionamento aqui do Brasil para toda essa atuação, ou seja, para essa investida, né, no governo americano contra o Brasil e o judiciário brasileiro. Inclusive, a gente teve ontem o próprio presidente Lula reunido com ministros do STF. Há riscos, na sua visão, da gente ter uma mudança negativa nesse quadro do tarifaço ainda do Brasil? Que riscos são esses que a gente poderia enfrentar nesse momento e qual que é a avaliação que você faz sobre a postura do Brasil hoje, nesse momento? Bom, a postura do Brasil até agora tem sido muito sensata. Nós temos que lembrar que a economia americana é 10 vezes maior do que a nossa e o Brasil, no embate econômico, vai perder mais. Então, esse é um fato da realidade, por menos que a gente goste disso. O Brasil foi muito ponderado também a não retaliar imediatamente, que poderia crescer o embate com os Estados Unidos. Por outro lado, o Brasil tem uma dificuldade hoje de interlocução entre os dois governos. E nós temos que lembrar que, no cenário internacional, os Estados Unidos estão dando prioridade para a negociação com a Europa, Japão, Canadá, o México, que conseguiu mais 90 dias para negociar. Então, o Brasil não está entre as prioridades da agenda americana. Dito isso, nós temos, sim, alguns riscos. O primeiro risco é esse que eu mencionei, que não é só do Brasil, mas setores protecionistas dentro dos Estados Unidos que querem tarifar alguns dos produtos que foram excetuados. E, de outro lado, grupos mais radicais dentro do espectro político do Trump que querem, inclusive, incluir novas autoridades na chamada Lei Magnitsky. Então, pode haver, sim, infelizmente, novas medidas contra o Brasil. Nós conversamos com Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil e sócio da consultoria BMJ, que ajuda a gente a entender aí o cenário de comércio internacional. Muito obrigada pela participação aqui no Live, Barral. Bom dia a todos. Muito obrigado.